Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do Ensino Fundamental. Hoje o tema da nossa aula é a localização geográfica do território brasileiro e a transformação das suas paisagens. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Vamos identificar a localização geográfica do nosso país e as diferentes paisagens naturais brasileiras e suas transformações. Primeiro, alguns aspectos geográficos, do nosso território. Nós integramos a América do Sul, naquela regionalização geográfica, de localização geográfica da América. Temos uma extensão territorial de 8.514.876 km². Somos um país gigantesco, gigantes pela própria natureza. É o 5º maior país do planeta. Só é menor que Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O tamanho do nosso território, essa grande extensão de norte a sul e de leste a oeste, tem algumas consequências. A grande extensão de leste a oeste nos traz a presença aí de 4 fusos horários. E a nossa grande extensão de norte a sul nos traz uma variação climática e, consequentemente, vegetacional também, uma diversidade de vegetação. Vamos falar então agora sobre a localização do nosso território. A localização também traz essas consequências climáticas e do horário. Então, nosso país está aqui, na América do Sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta em hemisfério leste e oeste, nós estamos localizados completamente, o nosso território, no hemisfério oeste. Em relação à linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, nós temos 93% do nosso território no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Isso está explicado aqui em forma de texto agora, para a gente confirmar. 7% ao norte, 93% ao sul. São diferentes latitudes, por isso temos uma variação climática aí. Ao sul somos cortados pelo Trópico de Capricórnio, que apresenta, cortados ao sul pelo Capricórnio, 92% do nosso território aqui, ao sul, e justamente o nosso território aqui. Vamos pegar aqui do norte do Paraná, ali, quase na divisa com o estado de São Paulo, vindo em direção à região sul, nós temos já a região temperada, subtropical. A maior parte do nosso território está entre os trópicos, então a temperatura é alta. Já na região subtropical, nós temos as 4 estações do ano bem definidas, como temos aqui no Paraná, nos países aqui, nos estados da região sul, perdão. E aqui dá para a gente perceber melhor isso, a questão da localização do nosso país com as zonas climáticas. Nós temos a zona climática polar, que fica acima do Círculo Polar Ártico, a zona temperada do norte, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, a zona tropical ou intertropical, entre os trópicos, de Capricórnio e de Câncer, e a zona temperada do sul, que é justamente onde estão os estados da região sul. Por isso, o clima da nossa região é diferente do restante do território brasileiro, que se encontra entre os trópicos, climas de altas temperaturas. Em relação às nossas fronteiras, nós fazemos fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. E aqui nessa região da floresta amazônica, a nossa fronteira é toda natural, ali, até uma dificuldade de controle de fronteira ali na região amazônica. Vamos ao primeiro quiz do dia. Em relação ao meridiano de Greenwich, o território brasileiro está localizado. Letra A, totalmente no hemisfério setentrional ou norte, totalmente no hemisfério meridional ao sul, letra B, totalmente no hemisfério ocidental oeste, letra C, ou totalmente no hemisfério oriental leste, letra D. É rapidinho, a gente já volta para a correção.
Então vamos lá, correção do primeiro questionário do dia. Em relação ao meridiano de Greenwich, o território brasileiro está localizado. Letra A, totalmente no hemisfério norte ou setentrional. O professor colocou esses termos aqui para a gente fixar esses termos usados na geografia de direção, né? O setentrional, o meridional da letra B, que significa o sul, nós estamos totalmente no hemisfério sul. Em relação ao Greenwich, totalmente no hemisfério ocidental, que é a porção oeste, ou totalmente no hemisfério oriental, que é a porção leste, na letra D. Em relação ao meridiano, estamos com o nosso território totalmente localizado a oeste. Somos uma nação ocidental. Os pontos extremos do Brasil também, muito importantes aí, para os pontos extremos determinam até onde vai o nosso território continental. A parte continental, de porção de terra, né? Eu já explico por que é só a parte continental. Então, no sentido leste-oeste, temos 4.319 quilômetros de extensão, de leste a oeste. Pontos extremos, Serra da Contanama, que fica no Rio Moa, no Acre. A Ponta dos Seixas, que é a leste, praia nordestina, lá na Paraíba. No extremo norte temos o Monte Caburaí, lá em cima, em Roraima. E ao sul temos o Arroio Chuí, aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul. Mais fácil de identificar através da imagem, né? Lembrando que essa grande extensão leste-oeste nos confere 4 fusos horários. A grande extensão de norte a sul nos traz essa variação climática. Em relação às zonas climáticas, a localização dessa porção sul aqui, né, tem um outro clima, com as estações bem definidas. E o restante do Brasil tem praticamente 2 estações, uma seca e uma chuvosa, mas durante o ano todo, você tem temperaturas amenas, 18 e 22 graus. Beleza? As transformações nas paisagens, então esse tamanho do nosso território nos traz diferentes paisagens, diferentes climas. A gente tem uma região centro-oeste, por exemplo, que tem um clima mais próximo de deserto, ali, região de Brasília. Temos o semiárido nordestino, temos o clima litoral, a vegetação litorânea, a Serra do Mar, temos a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, todos esses domínios morfoclimáticos, né, esses biomas que vêm sendo alterados, transformados pela ação humana, por vezes por fenômenos naturais, né? Mas a maior parte dessas transformações ela é antrópica, é provocada pelo ser humano. Nós, na busca de um maior conforto, maior desenvolvimento social, o crescimento econômico, a gente acaba alterando esses espaços, essas paisagens. Uma das primeiras atitudes tomadas pelo ser humano na ocupação de um território, né, quando é o caso, por exemplo, é o desmatamento, né? A gente muda toda essa configuração, né, para transformar aquilo em algo rentável para crescer economicamente ou para ter mais conforto. Essas atividades tem o desmatamento, o tratamento do solo depois para a agricultura, criação de animais domésticos ou agropecuária, construção de edifícios das cidades, né, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para abertura de minas ou túneis. Então, essas são poucas ainda que a gente pode colocar aqui de exemplo. A gente tem as nossas atividades, o nosso trabalho modifica extremamente as áreas naturais, essas paisagens, né? Então, alguns exemplos das paisagens brasileiras, né? Temos o Rio de Janeiro, né, que é um caso especial também de ocupação do território, né? Você tem um relevo extremamente movimentado, né? Uma região litorânea, formada na sua maioria por morros, né, que são ocupados, desde as áreas dos fundos de vale, aqui das planícies, até os morros são ocupados. Essa ocupação, essa urbanização também é uma forma de transformação da paisagem, é uma forma, por vezes, até agressiva. Para vocês terem uma ideia, estudiosos do mundo todo visitam as ocupações de morro do Rio de Janeiro para saber como a população conseguiu se adaptar a esse tipo de terreno. Você não pode, na verdade, construir no Brasil uma declividade com mais de 45 graus, já é perigoso, desmoronamento, e isso acontece muito no Rio de Janeiro. Temos aqui a Bahia, a região litorânea do Nordeste, né? Um dos litorais mais belos do mundo. Coloquei aqui a capital do nosso Paranazão, aqui Curitiba, né? Como uma área urbana, aí, como um símbolo de cidade sustentável. Brasília,
uma configuração completamente diferente, uma cidade que foi planejada, né? Até geopoliticamente planejada, hein? Transferindo a capital do Rio de Janeiro para o centro do país, né? Até por uma proteção ali para a capital. Então, as paisagens são extremamente diversas. A primeira forma mais efetiva de transformação das paisagens, né? Existem várias, mas a que mais se destaca nessa transformação aí, né, o processo de industrialização. As consequências, né, da industrialização acabam transformando as paisagens. A gente vai dar uma olhada nisso através desses dois mapas aqui, ó, de 2016, do IBGE, agroindústria na produção de açúcar e produção de carne. Então, tentem imaginar aqui, ou imaginem, né, eu tenho concentração da produção de cana, média, alta e baixa. Quanto mais escura é mais alta, quanto mais clara é mais baixa. Então, nós temos a região aqui, ó, do norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, a área de Goiás. Então, tem uma grande concentração de produção de cana-de-açúcar, né, onde a industrialização já é feita na mesma área do plantio. Isso traz um barateamento aí no custo de produção, né? Então, eu tenho as usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar para produção de combustível ou do açúcar mesmo, né? Então, essa região aqui, ó, essas regiões aqui, então você imagina o tamanho da transformação. O plantio da cana-de-açúcar, que são grandes áreas, né? É um produto de exportação do Brasil, o açúcar também, ocupa grandes áreas e mais a presença da usina de beneficiamento. Então, a paisagem é transformada completamente. Em nome o que? Aqui já é uma busca de crescimento econômico. A produção de carne também aqui é interessante. Olha só, alta produção, concentração de rebanho bovino, de criação de gado. Então, nós temos espalhado por toda essa região oeste aqui, ó, Roraima, Mato Grosso, Pará, criação de gado bovino. Porém, a industrialização de toda essa produção bovina aqui, ó, ela vai para outros estados mais, vamos dizer, mais desenvolvidos aqui, né? Unidades de abate e fabricação de produtos de carne são os quadradinhos aqui, ó. Então, eu tenho a criação do gado e ainda tem que fazer esse transporte para essas unidades que fazem o abate. Então, imagina também mais uma transformação gigantesca na paisagem, porque a produção pecuária do Brasil ela é extensiva. O gado é criado solto, diferente de outros países que fazem a criação por confinamento. Então, aqui a transformação da paisagem ela é muito significativa, muito grande. A retirada de vegetação para abrir espaço para pastagem, a presença de todas essas indústrias aqui de abate e fabricação de produtos de carne espalhadas por outros estados brasileiros. Essa expansão agropecuária também, infelizmente, traz o desmatamento. A retirada da cobertura vegetal pode causar o quê? Extinção de espécies de animais vegetais, desertificação, erosão, redução de nutrientes do solo. Isso, infelizmente, é uma prática, quando é feita sem um planejamento, infelizmente, ela é prejudicial. Aqui, para vocês terem mais uma ideia de como funciona a economia agropecuária do primeiro setor do Brasil, aqui, agricultura, pecuária e extrativismo, ela é muito desenvolvida. É uma mega indústria. Então, nós temos o número de estabelecimentos agropecuários espalhados pelo Brasil. O verde mais escuro, nós temos acima de 30 mil estabelecimentos. Depois vai diminuir de 20 mil. Mas o fato é que em todo o território brasileiro, nós temos estabelecimentos agropecuários. Isso demonstra, né, que a nossa economia está pautada aí nas atividades do primeiro setor. Vamos para o segundo questionário. O ser humano, por intermédio do desenvolvimento de técnicas, modifica a organização dos elementos espaciais, que a gente viu até agora. Sendo que uma das transformações mais significativas é consequência, letra A, da sustentabilidade, letra B, da atividade industrial, letra C, das mudanças climáticas ou letra D, da falta de crescimento econômico. Rapidinho a gente já corrige.
Então vamos lá, pessoal, correção do segundo questionário da aula de hoje. O ser humano, por intermédio do desenvolvimento de técnicas, né, lembra, desenvolviam técnicas aí para agir, né, em relação às paisagens, à exploração do território. Modifica a organização dos elementos espaciais. Os elementos espaciais são os naturais ou os construídos também. Existe interferência, sendo que uma das transformações mais significativas é consequência da atividade industrial. A atividade industrial tem consequências mais efetivas sobre as paisagens, porque ela faz parte de uma rede de funcionamento. Não é só a indústria, ela traz o setor comercial, consumo, a questão do descarte de resíduo sólido, poluição atmosférica, retirada de matéria-prima, né, principalmente a extração mineral. Então, a atividade industrial acaba tendo mais significância nessa transformação que nós acompanhamos das paisagens. O desmatamento, outro problema grave que enfrentamos, né, no nosso país. Temos a maior floresta do planeta. É lógico que ela vai chamar a atenção de madeireiros e de empresas que trabalham, né, com essa matéria-prima. E existe uma abundância dessa matéria-prima na Amazônia. Repito, é a maior floresta do planeta, né? Então, a evolução desse antropismo, dessas atividades humanas no território, no domínio amazônico, ele acabou provocando algumas consequências graves, né? Para o clima ali da região, para a biodiversidade, para a fauna, para a flora, para os habitantes locais, né? Para a economia, traz uma série de problemas esse antropismo. Então, chamar a atenção nesse mapa aqui da região amazônica, é uma cobertura fitogeográfica de vegetação, né, de planta, e essa parte em vermelho aqui, ó, é a área antropizada. Então, lá na década de 70, a visão, até as técnicas desenvolvidas aqui no nosso território não eram suficientes para promover uma maior exploração. Mas o fato é que anos depois houve um plano de ocupação da região norte, lá na década de 80. Então, pessoas foram encorajadas a ocupar esse território. Muitos paranaenses foram lá, né, trabalhar com plantio, com agricultura e tudo mais, região do Mato Grosso, aqui, Rondônia. Então, essa ocupação, esse antropismo acabou trazendo problemas. Mais pessoas, atividades agropecuárias sendo desenvolvidas, construção até de pequenas represas, né, para geração de energia. O fato é que de 76 até agora, e a visão também, né, lembrando isso, a visão do ser humano para com a natureza era, na década de 70, era contemplativa, a gente vivia as pessoas eram mais humanitárias. Hoje a gente tem uma visão diferente da natureza, né? Uma visão mais econômica. Então era uma questão mais de admiração das paisagens. As preocupações, né, com o meio ambiente, elas tiveram início a partir da década de 70, que daí as pessoas começaram a pensar, né, na preservação dos recursos. O fato é que em 2014, algumas décadas depois, nós chegamos a essa situação, né? A antropização aí muito acelerada nessa região amazônica. Aí, mais uma vez, infelizmente, uma notícia negativa aqui para nós, né, no Brasil. Vários fatores levam a essa categoria de notícia, né? A gente não vai poder discutir todos aqui, mas o fato é que, infelizmente, houve uma aceleração aí das queimadas, do desmatamento na Amazônia. A partir aí do ano de 2015 para cá, a gente teve picos aí de queimadas, focos ativos de queimadas, desmatamento, para a agricultura, pecuária, para as atividades econômicas, né, exploração mineral. Então, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, instituto respeitadíssimo aqui do nosso país, mostram que o Estado já registrou 15,7 mil focos ativos. Isso em 2020, 2018, 2019, 2017, foram anos complicados aí para a floresta amazônica, né, que é um elemento natural e um compartimento importantíssimo, principalmente aqui para o nosso regime de chuvas, para o regime de chuvas do nosso país e de outros países da região. Tá? Lembrando que a Amazônia é o pulmão do mundo, ela contribui até para a qualidade do ar do mundo, mas quem libera mesmo a maior quantidade de oxigênio para nós são as algas, né? As algas azuis, não podemos esquecer disso. Mas é lógico que não tira
a importância dessa floresta, né? Não tem como. A urbanização, daí o último fator que a gente vai falar aí sobre transformação de paisagens, as ocupações urbanas, a ocupação do ser humano, as cidades, advinda também, tendo origem na indústria. Lá na Europa, na primeira Revolução Industrial, onde surgiram as primeiras cidades, né, industriais, os êxodos rurais, as pessoas atraídas pelos centros urbanos. E no Brasil também não foi diferente, nós temos uma urbanização aqui, ó. A população urbana entre 95% e 100% são as áreas mais escuras aqui, ó. Então nós temos grande porcentagem da nossa população vivendo em áreas urbanas, apesar de sermos dependentes economicamente ainda das atividades agropecuárias. Só para vocês terem uma ideia de como ocorrem essas mudanças, aqui São Paulo, né, a cidade o estado mais dinâmico aí do nosso país, aqui é a Avenida Paulista, lá no ano de 1902 e aqui no ano de 2020. Então vejam a quantidade de transformação, né? A verticalização e até as invenções, né? Lembra que a gente falou do início lá do século XX, as invenções da segunda Revolução Industrial, a criação de produtos tecnológicos, tudo isso teve como resultado uma Avenida Paulista hoje aí completamente urbanizada, verticalizada, né? Com muito movimento, com muito fluxo aí de veículos e de pessoas. Último questionário do dia, pessoal. A grande extensão norte-sul do território brasileiro traz como consequências naturais, letra A, variação climática e diferentes formações vegetais, letra B, o barateamento dos deslocamentos terrestres, letra C, o risco de terremotos ou letra D, diferentes fusos horários. É rapidinho, a gente já corrige. Então vamos lá, oitavo ano, correção do último questionário da aula de hoje. A grande extensão norte e sul do território brasileiro traz como consequências naturais. Letra A, variação climática e diferentes formações vegetais. Letra B, o barateamento dos deslocamentos terrestres. Letra C, o risco de terremotos. Ou D, diferentes fusos horários. É a variação climática, né? E as diferentes formações vegetais que nós encontramos. É lógico que dentro do nosso próprio território nós temos elementos que também influenciam no clima, o relevo influencia no clima, a vegetação presente, né? Então isso tudo está interagindo. Mas basicamente temos variação climática da área intertropical e da área subtropical, né? E as formações vegetais diferenciadas. Voltando aqui. Hoje falamos então sobre a localização geográfica e as transformações das paisagens do nosso país. E a geodica de hoje é uma música chamada Aquarela Brasileira, do Martinho da Vila, lá da década de 70, onde ele mostrava, né, essa visão que existia do nosso país naquele período, uma visão mais poética, mais de contemplação das belezas do Brasil. Firmeza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná. Um abraço a todos vocês, até a próxima.